Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia e Jesus. E no quiz bíblico de hoje, testaremos os seus conhecimentos com 20 perguntas sobre o Evangelho de João. Será que você acerta mais de 10? Estão preparados? Então vamos começar. Pergunta 1. Como Jesus foi chamado por João Batista? Alternativa A: o leão de Deus. Alternativa B: o tigre de Deus. Alternativa C: o cordeiro de Deus. Ou, alternativa D: o bezerro de Deus? Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta é a letra C: o cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. Pergunta 2. Qual o significado da palavra Rabi? Alternativa A: Deus. Alternativa B: Filho. Alternativa C: Salvador. Ou, alternativa D: Mestre. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta é a letra D: Mestre. João capítulo 1, versículo 38. Pergunta 3. Onde Jesus realizou o seu primeiro milagre? Alternativa A: numa sinagoga. Alternativa B: num casamento. Alternativa C: na casa de Pedro. Ou, alternativa D: no monte. Tempo para pensar. Resposta correta é a letra B: num casamento. João capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Pergunta 4. Quantos potes de água Jesus transformou em vinho? Alternativa A: 3 potes. Alternativa B: 4 potes. Alternativa C: 5 potes. Ou, alternativa D: 6 potes. Tempo para pensar. Resposta correta é a letra D: 6 potes. João capítulo 2, versículo 6. Pergunta 5. Quem falou assim de Jesus? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Alternativa A: os discípulos. Alternativa B: os sacerdotes. Alternativa C: os guardas. Ou, alternativa D: os fariseus. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C: os guardas. João capítulo 7, versículos 45 e 46. Pergunta 6. De qual fonte a samaritana tirou água para Jesus? Alternativa A: fonte de Jacó. Alternativa B: fonte de José. Alternativa C: fonte de Abraão. Ou, alternativa D: fonte de Davi. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A: fonte de Jacó. João capítulo 4, versículo 6. Pergunta 7. Como se chamava a cidade onde Jesus encontrou a samaritana tirando água do poço? Alternativa A: Siló. Alternativa B: Éfeso. Alternativa C: Sicar. Ou, alternativa D: Belém. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C: Sicar. João capítulo 4, versículo 5. Pergunta 8. Dos homens que queriam apedrejar a mulher adúltera, quais foram os primeiros a sair? Alternativa A: os homens maus. Alternativa B: os homens bons. Alternativa C: os mais jovens. Ou, alternativa D: os mais velhos.
Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, os mais velhos. João capítulo 8, versículo 9. Pergunta 9. Em quantas partes os soldados romanos dividiram as vestes de Jesus? Alternativa A, 2 partes. Alternativa B, 3 partes. Alternativa C, 4 partes. Ou alternativa D, 5 partes. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, 4 partes. João capítulo 19, versículo 23. Pergunta 10. Como era o nome do homem que teve a orelha cortada por Pedro? Alternativa A, Malco. Alternativa B, Barrabás. Alternativa C, Simão. Ou alternativa D, Zaqueu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Malco. João capítulo 18, versículo 10. Pergunta 11. Quais os nomes das irmãs de Lázaro? Alternativa A, Raquel e Sara. Alternativa B, Ana e Joquebede. Alternativa C, Ruth e Noemi. Ou alternativa D, Marta e Maria. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta é a letra D, Marta e Maria. João capítulo 11, versículo 1. Pergunta 12. O que Jesus falou ao ressuscitar Lázaro? Alternativa A, Lázaro levanta. Alternativa B, Lázaro acorda. Alternativa C, Lázaro sai para fora. Ou alternativa D, Lázaro ressuscita. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta é a letra C. Lázaro sai para fora. João capítulo 11, versículo 43. Pergunta 13. Qual apóstolo falou para Jesus: Nunca me lavarás os pés? Alternativa A, Judas. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, João. Ou alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. Resposta correta é a letra D, Pedro. João capítulo 13, versículo 8. Pergunta 14. Para quem Jesus disse que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Nicodemos. Alternativa C, Lázaro. Ou alternativa D, Zaqueu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Nicodemos. João capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Pergunta 15. De quem Jesus falou: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Alternativa A, João. Alternativa B, Zaqueu. Alternativa C, Natanael. Ou alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Natanael. João capítulo 1, versículo 47. Pergunta 16. Em quanto tempo Jesus disse aos judeus que levantaria o templo se o derrubassem? Alternativa A, 3 dias. Alternativa B, 3 semanas. Alternativa C, 3 meses.
Ou, alternativa D, 3 anos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. 3 dias. João capítulo 2, versículo 19. Pergunta 17. Quem disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir? Alternativa A. Herodes. Alternativa B. Judas. Alternativa C. Pilatos. Ou, alternativa D. Jesus? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Jesus. João capítulo 10, versículo 10. Pergunta 18. A qual discípulo Jesus perguntou se o amava? Alternativa A. Pedro. Alternativa B. Felipe. Alternativa C. Judas. Ou, alternativa D. João? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Pedro. João capítulo 21, versículo 15. Pergunta 19. Onde Jesus mandou o cego se lavar, depois que colocou lodo com saliva nos seus olhos? Alternativa A. Tanque de Betesda. Alternativa B. Tanque de Siloé. Alternativa C. Rio Jordão. Ou, alternativa D. Rio Nilo? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Tanque de Siloé. João capítulo 9, versículo 7. Pergunta 20. Quantos cegos de nascença haviam sido curados antes de um ser curado por Jesus? Alternativa A. Nenhum. Alternativa B. Muitos. Alternativa C. Um cego. Ou, alternativa D. 2 cegos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Nenhum. João capítulo 9, versículo 32. Então, conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você e sua família.